que não tem necessidade de empregar seu tempo nos trabalhos do lar, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos semelhantes, que com o supérfluo de suas alegrias, compre com que cobrir o infeliz que treme de frio, que com suas mãos delicadas confeccione grosseiras, mas quentes roupas, que ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer. Se seu filho, com isso, ficar com algumas rendas a menos, o do pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que queres, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis, dá algumas horas da tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro. Face desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o trabalho de tua vigília e poderás também proporcionar aos teus irmãos a tua parte de alívio. Terás talvez algumas fitas e menos, mas darás sapatos àqueles que andam descalço. E vós, mulheres devotas de Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos somente para ornar as vossas capelas, mas para atrair a atenção sobre vossa agilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o preço do vosso trabalho seja consagrado ao alívio dos vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Cede-lhes a providência que diz: às aves do céu, Deus dá o alimento. Que o ouro e o dinheiro que se tece sob os vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para aqueles a quem lhes faltam. Fazei isto, e o vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai a vossa inspiração, dai o vosso coração, que Deus abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas da sociedade, satisfazei seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também em ajuda dos vossos irmãos. Com isso, não tereis menos glória, mas haverá alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar, em qualquer classe que estiverdes, tendes alguma coisa que podeis partilhar, o que quer que seja que Deus vos tenha dado. Disso deveis uma parte àqueles a quem falta o necessário, porque em seu lugar estareis bem contentes que um outro dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis ao cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios neste mundo. João Bordeaux, 1861. Muito bem. Meus queridos e minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. Que maravilha, é um prazer, uma alegria, uma honra muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa, estar aqui nessa casa, principalmente no dia de hoje. Eu sempre gosto de falar que o dia de hoje é especial. Na quarta-feira, onde nós estudamos o Evangelho. Todos os estudos desta casa são maravilhosos. Mas quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, esse livro maravilhoso, fantástico, que nos dá o caminho certo, reto, sem erro, qual o caminho que nós devemos seguir? Aqui estão todos os ensinamentos de Jesus, para nos dar aqui, efetivamente, o caminho da nossa felicidade eterna. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez. Aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Os companheiros que a gente está sempre aqui conosco, é um prazer revê-los também.
Também quero cumprimentar agora os nossos amigos internautas que hoje podem nos assistir e fazer o culto do Evangelho no lar através desse estudo. Isso tem nos deixado muito felizes, meus amigos. Pessoas que estão nos mais longínquos países, inclusive, brasileiros que estão fora aqui do nosso querido Brasil, têm conseguido fazer o estudo e aprendido também com as nossas palestras, com os nossos estudos e também com o estudo do Evangelho. A gente tem recebido várias comunicações, vários e-mails de brasileiros que estão fora e que utilizam esse estudo aqui, que nós fazemos aqui, lá na casa deles, através desse estudo que é disponibilizado no site. Isso nos deixa muito felizes. Bom, meus queridos, aqueles que ainda não sabem, o estudo de hoje é o Evangelho e é um estudo interativo. Estudamos de pequeninas partes, texto por texto, para que possamos dissecar esse estudo. Quero aproveitar para agradecer ao nosso companheiro Márcio, que está aqui também sempre e hoje está como facilitador desse estudo. E vocês também podem e devem participar. Os nossos amigos voluntários estão nas laterais com as pranchetas, podem levantar as mãos e fazer as suas perguntas, que nós aqui, eu e o Márcio, tentaremos responder a todas elas. Aquelas que porventura nós não soubermos responder, nós vamos estudar ou perguntar a quem saiba mais do que nós, e nós traremos numa nova oportunidade. Vou pedir ao Márcio para fazer uma explanação aqui desse texto maravilhoso de João, que ditou essa carta em Bordeaux em 1861, mas que está muito recente ainda, não é? É como se tivesse ditado ontem, porque tudo que ele falou aqui é o que nós precisamos fazer e nos leva realmente a profundas reflexões. Depois, o tema aqui da explanação do Márcio fica aí aberto aí para as perguntas que vocês quiserem fazer. Nós já temos algumas que já foram feitas aqui no decorrer da semana, já tem uma caixinha ali que vocês também podem estar fazendo isso, e nós vamos tentar respondê-las aqui. Eu desejo a todos um excelente estudo. Fique à vontade, amigo. Boa noite, pessoal. Que alegria, né? Mais uma vez nessa casa maravilhosa, com esse estudo maravilhoso, onde a gente busca vencer as nossas mazelas pouco a pouco, aprender um pouco mais com Cristo, né? Esse irmão maravilhoso que veio para nos auxiliar, mostrar o caminho, né? A verdade e a vida. Talvez a gente vai ficar um pouco repetitivo, principalmente para aquelas pessoas que têm o hábito de vir toda semana estudar com a gente, porque o texto, ele é uma sequência. Essa parte da benevolência, da beneficência, é uma parte bem grande. Então, o Sérgio pediu para que a gente dividisse, não fizesse tudo em blocos, não, justamente para ter o que a gente comentar. Mas a gente fica um pouco repetitivo. Mas depois a gente refletindo, a gente vê a importância da gente ficar realmente, às vezes, revendo e falando. Porque a caridade em si, e a beneficência é um atributo da caridade, né? Ela é essencial na nossa evolução, é essencial para o nosso meio de crescer e evoluir. E o texto de hoje, ele vem falar de algumas coisas que nós já até comentamos antes, mas é bom a gente rever de novo e refletir, porque fala daquilo que nós podemos fazer além, aquilo que nós podemos doar um pouco mais, né? Ele fala da dona de casa, que além dos seus trabalhos domésticos, né, além da sua doação no lar, o que mais ela poderia fazer para aqueles que estão necessitados? O tempo que ela poderia doar. Ela fala da pessoa que também trabalha, daquela senhora também que tem outro atributo fora do lar, mas que também poderia doar alguma coisa. Então a gente vê a sequência dos estudos, a gente percebe que nós somos chamados à consciência de que nós temos que doar um pouco de nós ao irmão. Né? A gente não cansa de falar da importância que os outros têm na nossa vida, de como todo mundo é importante, porque eu só posso crescer junto com vocês. É no trabalho que a gente faz em prol do outro, é que eu vou aprendendo e me modificando. Porque não adianta eu conhecer a teoria se eu não botar em prática. Né? É na dificuldade dos relacionamentos, é na dificuldade da vida, é nos problemas do cotidiano, é que eu vou saber se eu estou preparado ou não, porque ali eu ainda vou ter que arrumar forças para fazer algo mais, para doar um pouco mais de mim. Né?
que me adianta ajoelhar e rezar? O que me adianta pedir a Deus, debruçar em cima do Evangelho, ler, reler, decorar, se na hora que eu saio, aquilo ficou só na teoria, ficou só na área do conhecimento, mas a virtude não foi trabalhada, né? A caridade não foi exercitada. Quanto de nós poderíamos estar agora, nesse momento, fazendo alguma coisa? O que nós podemos fazer? O que nós podemos doar? Todos nós temos o que doar. Né? Tem um ditado que fala, não existe ninguém tão rico que não necessite de alguma coisa e ninguém tão pobre que não tenha o que doar. Isso é uma frase riquíssima, porque é verdade. Porque independente da nossa situação social, financeira, nós somos necessitados. Porque isso ainda é da nossa natureza. Nós ainda somos espíritos um pouco primitivos. Nós não estamos no nosso top de evolução. Nós ainda estamos numa transição planetária. Nós ainda estamos num planeta de penúltima categoria evolutiva. Olha, a nossa qualidade espiritual ainda é muito pequena. Então todos nós somos muito carentes de outra pessoa, muito carentes do outro. Por mais duro que a pessoa seja, por mais bruta, por mais difícil, ela é necessitada de alguma coisa. Por mais rico que eu seja, eu ainda preciso de algo. Por mais pobre que eu seja, eu tenho que doar. E a doação não fica só no campo material, não. O campo material é só para a gente vislumbrar uma ideia, ter um rumo. Mas a doação verdadeira está no amor. É no exercício do perdão. É no exercício da benevolência, da beneficência, da ajuda. É sair de casa para visitar um doente. É sair de casa para ir no asilo, visitar uma creche, visitar os encarcerados, que é bem mais complicado. É poder doar um pouco do meu tempo para fazer uma roupa para quem precisa. Se eu não posso doar a roupa, eu vou ajudar a costurar. E o texto é tão bonito que ele fala que não precisa de muito luxo. Se você aquecer a criatura, já está bom. Eu não preciso doar grandes coisas. Nós temos que começar do pequeno. Porque a pequena coisa, quando é feita com amor, ela vai crescendo por si só. O trabalho vai crescendo por si só. Porque ele vai enraizando e vai frutificando. E aquilo vai crescendo. Nenhum grande trabalhador desse mundo começou com grandes obras. Madre Teresa começou com pouco, Irmã Dulce na Bahia, Chico Xavier, Divaldo Franco com o trabalho dele, Tadeu aqui em Araxá, todos começaram com uma pessoa, 2, 3, e a coisa foi fomentando, porque havia amor. E quando há amor, doação verdadeira, o Cristo está presente e a equipe espiritual toda abraça a causa e vai levando. Nós não estamos desamparados. Quantos vocês já ouviram o chamado de precisamos de um voluntário nessa casa? Quantos se dispôs a atender esse chamado? Quantas pessoas já tiveram aqui a curiosidade de vir no último sábado para ver as famílias assistidas, para ver o trabalho maravilhoso, a carinha das pessoas, para entender que o trabalho, além das palestras, dos estudos, dos passes, do acolhimento, ainda existe uma outra face, que é dar uma oportunidade àquela família necessitada naquele momento, incentivando-a a procurar um emprego, a viver com suas próprias pernas, devolvendo à criatura dignidade, tirando o assistencialismo, mas dando o acolhimento verdadeiro, a oportunidade de crescimento. Quantos de nós vemos as pessoas mendigas, os sinais de trânsito cheios de irmãozinhos aí agarrados nas drogas, e a gente vai chegando, a gente até fecha o vidro do carro, finge que não viu, olha para o lado. Gente, não estou falando para dar o dinheiro não, mas dá um sorriso. Ô meu irmão, hoje eu não tenho, como é que você está? Tudo bem? Está tudo jóia com você? Tá? Chama uma conversa, dá uma simpatia. Ele, apesar de ser uma pessoa com uma doença viciosa,
né, que está ali, a gente sabe que a maioria das vezes nem é fome, ele está ali para querer um dinheirinho para buscar a droga. Então eu não vou dar o dinheiro da droga, mas eu vou dar um sorriso porque eu tenho que respeitá-lo. É meu irmão em evolução. E não é porque ele está naquela situação que ele é diferente de mim, não. Eu não sou melhor do que ele, não. Nós temos que pensar que nós somos criaturas imortais, novamente num corpo de carne, e com o nosso passado delituoso. Aquilo que ele está fazendo, nós já passamos por aquilo. Se hoje eu não faço, é porque em algum momento eu já venci. Eu já venci aquela barreira. E como Deus é piedoso e me deixa carregar tudo aquilo que eu adquiri como patrimônio individual meu, hoje eu já não tenho mais o vício. Mas aquela criatura ainda tem, então eu tenho que respeitá-lo. Eu não preciso ser conivente com o vício, mas eu preciso respeitá-lo, dar um sorriso, dizer uma palavra de bom dia, boa tarde, boa noite, como você vai, tudo bem? Para que a pessoa também não se sinta um lixo. Nós temos que elevar a criatura, por mais difícil e complicada que ela seja. Isso tudo é beneficência, isso tudo é auxílio, isso tudo é amor, é caridade. Nós não podemos simplesmente virar as costas e achar que eu dou uma esmola, mando uma cesta básica aqui para o Centro Espírita Jesus de Nazaré, né? Que eu faço uma doação, que está de bom tamanho, não. A verdadeira caridade está no além. Aquilo que eu faço além. Porque até então nós estamos no campo da obrigação, que é obrigação nossa, o auxílio. Ah, mas isso é função do governo. Na nossa Constituição consta que é obrigação do governo. Mas eu vou ficar esperando até quando? Se o governo não faz, e somos nós que colocamos eles lá, eu vou fazer. Eu vou doar um pouco de mim. E olha como o texto se encerra. Eu poderia até ter um pouco menos na terra, mas eu terei o cêntuplo no céu. Porque eu estou realmente doando o que eu tenho para doar. Vamos esquecer das coisas materiais. As coisas materiais importantes? Muito, todos nós necessitamos. De um sapato, de uma roupa, de um casaco no frio, né? De uma comida, algo para comer, algo para beber. A higiene. Nós necessitamos, todos nós necessitamos. Mas nós necessitamos também de afeto, de carinho, de compreensão, de um abraço, de um sorriso. Nós necessitamos. E a gente tem que trocar de lugar com o outro, a todo momento. Eu só consigo entender o outro quando eu troco de lugar com ele. E quando a gente se posiciona como espíritos criados por Deus, e assumimos a nossa divindade, porque nós também somos divinos, porque somos herdeiros do Pai, herdeiros do Criador, e entendemos que todos nós estamos numa caminhada juntos. Quando eu olho para o outro, eu vejo a mim mesmo. Porque a única pessoa que constrói virtudes em mim sou eu. Mas eu só consigo deixar ela extremamente firme em mim quando eu começo a fazer para o outro. E todos nós temos o que doar. Obrigado. Obrigado, Márcio, pela explanação. Esse texto, meus queridos, é um texto pequeno, como o Márcio colocou. Esse capítulo 13, ele fala dessa questão toda da caridade, né, da beneficência, enfim. É um capítulo grande e não é à toa não é por acaso que ele é extenso, quando ele fala que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E aí vem se fazendo toda aqui essa explanação de vários espíritos que se manifestaram nas reuniões de Kardec, principalmente sobre a questão da caridade. E nos leva, assim, a profundas reflexões. A gente tem recebido várias perguntas aqui no decorrer dessas semanas, e tem uma interessante aqui, e aí fica aberta aí, vocês podem fazer as suas questões, para que a gente possa aqui tentar aqui responder. E essa pessoa fala assim: não consigo ver o sofrimento dos outros, por isso não vou ao auxílio. Queria ajudar de outra forma, mas não sei como. Olha só, meu amigo ou minha amiga que fez essa pergunta. Que bom
que você não gosta ou não consegue aqui ver o sofrimento dos outros. Isso significa que você tem alguma coisa dentro do seu peito. Você tem um coração, porque isso te toca. Porque se nós passarmos, meus queridos, perto de alguém que está sofrendo, de um mendigo que está deitado ali debaixo de uma ponte, de um viaduto, de uma marquise, numa noite de frio, chovendo, não tem um teto para lhe cobrir, não tem um alimento para comer. E se você passar perto dele e olhar e seguir à frente, e aquilo não te tocar em nada, se você não sentiu nada, tem alguma coisa errada com você. Procure ajuda. Procure ajuda rápido. Porque aquilo não pode ser. Quem está sentado ali é um ser humano. Ele é seu irmão. Então, alguma coisa tem que te tocar. Piedade. Não estou dizendo que você tem ali, se não for possível, ajudá-lo naquele momento. Mas olhe com benevolência. Dirija pelo menos uma prece para aquela pessoa. Porque se você passar reto e ainda pensar, vagabundo, drogado, viciado, ou mesmo ainda pensa assim, também está sofrendo, não é por acaso não, porque o espírita tem disso. Tem espírita que pensa assim, está colhendo o fruto que plantou. Não posso nem ajudar para não acabar com a prova dele. Gente, eu outro dia conversando com um amigo, um confrade, né, um espírita já, inclusive, com bastante conhecimento, e nós falávamos sobre a questão assistencial. E ele falou assim, nós não podemos ficar ajudando essas pessoas, porque estamos atrapalhando a prova deles. Gente, pelo amor de Deus, aonde que está escrito isso na doutrina espírita? Muito pelo contrário, a nossa máxima da doutrina é fora da caridade não há salvação. Kardec já nos coloca isso. E em tudo que você vê no Evangelho, está lá caridade. Sempre. Então, meus queridos, temos que ter sim. E essa pessoa que faz essa pergunta, ela não consegue ver o sofrimento, por isso que ela não vai ao auxílio. Mas o Márcio colocou uma coisa aqui, muito interessante na fala dele, na explanação dele. A gente vem aqui, estuda o Evangelho, participa de palestras, participa dos estudos, mas o que a gente faz com esse conhecimento quando a gente sai daqui? A gente só vem cá e busca conhecimento, 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 e a prática desse conhecimento. E isso é o mais importante. O fato de não gostarmos aqui de ver o sofrimento das pessoas, jamais será uma desculpa para nós nos afastarmos desses sofredores. Muito pelo contrário. Que tem uma máxima que fala assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Não é assim? Então eu não vou lá, porque aí eu não estou vendo sofrimento, e você então se encapsula. Fica no seu mundinho, eu não estou vendo sofrimento de ninguém, então eu também não sofro. Porque eu não estou vendo ninguém sofrer. Mas não é assim. Comece as suas atividades, mudando as suas atitudes, como o Márcio colocou aqui para nós aqui, né? Com pequeninas tarefas. Pequeninas coisas, aos poucos. Depois você vai tomando gosto por aquilo. Essa é a verdade. E vai fazendo tarefas ali cada vez maiores. E vou dizer para vocês, meus queridos, o maior beneficiado nessas atividades, nessas tarefas, somos nós mesmos. Não é só aqui, como nós falamos, né, aos olhos de Jesus, aos olhos dos bons espíritos, né, que nós estaremos aqui sendo beneficiados. Mas através do exemplo de vida. Às vezes, na nossa reencarnação, nós passamos por situações difíceis, é verdade. Afinal de contas, nós estamos num planeta de provas e expiações, e é natural que nós passemos, sim, por situações complicadas na nossa vida. Provas e expiações, às vezes difíceis de superar. Mas quando você começa no trabalho da caridade, quando você começa a ajudar aquele menos favorecido, que vem passando por provas e expiações 1000 vezes mais difíceis do que a sua, aí você começa a refletir, nossa, e sabe o que acontece? Às vezes nos sentimos até envergonhados, porque você vê uma pessoa sofrendo, mas sofrendo tanto,
E quando você vai conversar com ela, ela está com um sorriso nos lábios. E você fala com ela, e aí, como é que você está? Tá bom demais, né? Graças a Deus. Deus é bom, aí para você ver. Vocês das vezes vêm aqui tem lanche, como é o caso das famílias assistidas por esta casa. A gente ganha cesta básica, esse mês nós vamos ter o que comer. Eu falo isso, fico até um pouco emocionado, porque tem cada história, meus queridos. Nós temos aqui amigos nossos voluntários que trabalham na assistência social, Márcio, João, Altina, essas pessoas estão todas aqui, e que lidam diretamente com essas famílias. E nós sabemos, cada uma delas nós tem uma história, e nós sabemos e conhecemos cada história dessa família, porque é feito todo um trabalho ali, não é meramente uma questão assistencial de qualquer jeito não. A pessoa está passando dificuldade, dá a cesta básica. Não é assim que trabalha esta casa. Nós fazemos uma sindicância. Nós vamos lá no fundo da questão, no cerne da questão. Olhamos o que acontece com aquela família, se tem marido, se não tem, se está trabalhando, se não está, por que não está, se tem doença, os filhos, quantos filhos, aonde que mora, a situação, se tem recursos financeiros, enfim. Nós fazemos uma verdadeira anamnese. E vou dizer para vocês, meus queridos, tem algumas famílias que estão abaixo da linha da pobreza, que estão na miséria. E a gente acha que não tem miséria em Divinópolis, tem miséria. Pessoas que estão vivendo na miséria. Já pensou o que é isso? Com doenças terríveis, com filhos que vêm aqui, nós temos casos que vêm aqui com cadeira de rodas, criança em tenra idade, que não vai andar nunca na vida. E a pessoa passando por situações complicadas. E às vezes nós, que passamos por uma situação um pouco complicada dentro do lar, ali uma situação um pouco difícil financeiramente falando, um pequeno mal-estar, um relacionamento delicado, e aí a gente começa a reclamar, minha unha, aqui, cravada, inferno, meu Deus, pequenos detalhes, e a gente acha que é o fim do mundo. E achamos que que o mundo vai acabar, que nós somos o maior sofredor, que a nossa cruz é a maior cruz do mundo, e que nós estamos sofrendo horrores. Então, quando a gente fala que o maior beneficiado somos nós, no trabalho voluntariado na área da caridade, é uma verdade. Porque você vê a vida do outro e você começa a refletir, nossa, mas Deus não dá um fardo mais pesado do que a gente dá conta de carregar. Eu gosto sempre de falar nas nossas palestras aqui, nós não estamos passando por dificuldades, nós não estamos passando por problemas, nós temos desafios a superar. Uns desafios um pouco mais difíceis, outros uns desafios mais complexos, outros menos complexos. Então, cada um de nós aqui, nesta reencarnação, tem um desafio a superar. Mas Deus nos dá condições, discernimento, pessoas que vão nos auxiliar e nos dá cada dia um dia a mais para superarmos esses desafios. Então eu gosto sempre de dizer aqui, vá lá no seu dicionário, risque a palavra problema, risque a palavra dificuldade e vá lá em desafio, argole desafio. Nós não temos problemas, nós não temos dificuldades, nós temos desafios a superar. E podemos sim, de acordo com a disponibilidade, de acordo com a condição de cada um, nós nos esforçarmos para ajudar aquele irmão nosso que vem em situação muito mais difícil do que a nossa e que merece e precisa sim do nosso auxílio. Vamos refletir sobre isso, meus queridos. Realizar tais tarefas é fácil quando se tem o conhecimento de vocês, mas para quem ainda não aprendeu é difícil. Estarei errada, mesmo não sabendo o que fazer ao outro? Agradeço pelo conhecimento, mas não estamos tão conhecidos assim não, né? Gente, nós já nascemos com a semente. Nós, desde criancinha, principalmente agora, na nossa época, a nossa atual existência, quem ainda não ouviu falar do Cristo? Quem ainda não ouviu falar do perdão, da caridade? A pessoa que fez a pergunta, se ela veio de uma igreja católica, ou de uma igreja evangélica, ou se já frequenta a casa espírita, há quanto tempo vem falando da doação, da caridade,
da importância de se doar. Não precisa ter conhecimentos profundos para auxiliar o outro, não. Não tem como não saber o que pode doar para o outro, não. É só ver a necessidade da pessoa. É só ver o que ela está precisando naquele momento. E se o que ela está naquele momento precisando eu não tenho para dar, eu vou dar o que eu tenho. O meu sorriso, o meu abraço, uma palavra de incentivo, uma palavra de consolo. Porque isso também ela está precisando, pode ter certeza. Tentar encaminhá-la para quem possa auxiliá-la. Não é? Tem uma passagem do Atos dos Apóstolos que Pedro estava entrando no templo e tinha um deficiente. E ele pede uma moeda. Aí Pedro vira para ele e fala assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome do Cristo, levanta-te e anda. Olha que maravilha. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho outra coisa para te dar. Eu tenho algo mais valioso para te dar. Eu tenho Cristo para te dar. Muito mais importante. E quem de nós não tem essa própria divindade dentro de si? Quem de nós não pode doar? O Sérgio brincou com a mesa falando que a pessoa está com a unhazinha encravada lá. Ah, mas minha unha está encravada. Nós tivemos aqui na Bahia a irmã Dulce, no final da vida dela, ela internada no hospital. Por fim, eles tiveram que colocar uma enfermeira 24 horas do lado dela. Porque se não ficasse, a hora que saía do quarto, ela pulava da cama e ia para a cama do lado auxiliar a pessoa que estava doente. Ela já estava no finalzinho, e mesmo com a penguinha lá, ela ia catucando, ela ia lá no outro enfermo para ver o que ela poderia doar ao outro. Olha o grau de evolução de uma criatura dessa, olha o grau de desprendimento. Uma irmã católica. Olha que maravilha. Porque a caridade, ela não é da doutrina espírita, ela não é da doutrina católica, ela é humana. Ela é humana. Eu estou ali, nos meus últimos momentos, fraco, debilitado, mas é a enfermeira sair do quarto, eu pulo da cama e vou para outro quarto ajudar quem precisa. Porque eu já não estou mais importando comigo. Eu quero aproveitar os últimos segundos que eu ainda tenho para doar algo além. Além do que eu já poderia doar. Essa é a verdadeira caridade. Nós não temos tanto conhecimento. É até boa a pergunta, porque às vezes a pessoa, principalmente quem está chegando pela primeira vez, acha que a gente que está aqui na frente somos doutorados em caridade, em amor, né? Nós somos os mais necessitados. Nós apenas, como somos mais caras de pau, a gente se propõe a ver aqui para frente, passar um pouco daquilo que nós já entendemos que sabemos, para facilitar o conhecimento. Mas eu tenho certeza que tem muita cabecinha aqui agora, cheia de ideias, cheia de pensamentos, que poderiam enriquecer muito mais do que nós aqui, o ensino dessa noite. Porque isso é da nossa natureza. Isso é da nossa natureza. Então nós não precisamos ter conhecimento, nós temos que ter amor. Amor, amor, amor. Uma pergunta interessante aqui que a pessoa fala assim: não tenho condições financeiras de ajudar-me, não tenho condições financeiras de ajudar. Minha vida é muito difícil, mas gostaria de ajudar. Como fazer se não tenho nem o suficiente para mim? Olha só. Que bom que já quer ajudar. Isso aí já é um grande passo. Um grande e enorme passo na nossa vida, você querer, de alguma forma, ali minimizar o sofrimento dos nossos irmãos que estão passando por situações difíceis. Mas nós podemos ajudar, sim, ali, com o nosso tempo, se doar. Você se doar. Essa é a verdade. Se não temos ali o alimento material para doar para alguém que é necessitado, se você já tem dificuldade até para adquiri-lo para si próprio, para os seus entes queridos, se você não tem condições financeiras para ajudar alguém necessitado, você pode ajudá-lo com o seu tempo. Doar-se, de acordo com a disponibilidade de cada um, que seja ali 1 hora por semana,
1 hora por mês, que seja 1 hora por ano, não importa, desde que você faça de coração. Isso é o mais importante. Comprometimento com a causa do Cristo. É você chegar naquela tarefa, naquela entidade que você tem uma afinidade, seja num asilo, seja numa creche, seja num hospital, seja numa casa espírita, não importa onde seja. O importante é você estar naquela atividade, aquela que você tem uma afinidade para que você gosta de fazer. Ah, eu adoro ajudar os menininhos. Então vai procurar umas crianças. Ah, eu adoro cuidar dos velhinhos. Eu adoro fazer uma tarefa assim, uma tarefa assada. Procure aquilo que você gosta de fazer, que você tem afinidade, para que você possa fazer ali com o maior prazer aquele auxílio. Então você pode também se doar. Isso é importante. Doar o seu tempo. Eu não tenho condições financeiras, eu não tenho alimento, mas tem eu, que é o mais importante. Porque na verdade a doação financeira, a doação material, que é de fundamental importância para o auxílio, é a mais fácil, é a menos problemática. Porque aquele que tem condições financeiras, ele enfia a mão no bolso, dá ali para aquela entidade, está fazendo um grande favor, sim. É uma excelente obra, porque precisamos hoje, no nosso mundo material, precisamos dos recursos financeiros para dar a continuidade. Mas essa é a caridade mais fácil. A mais difícil é quando você se doa, você se envolve. E é essa que a gente tem que fazer, junto com a outra, é claro. Mas se você não tem condições, que faça esta. Esta é a mais importante, inclusive. É você se doar. E quando eu falo se doar aqui, também nós devemos atentar para uma outra coisa. As pessoas às vezes se enfronham, se embrenham todas nessas questões da caridade. Ah, eu trabalho lá no centro espírita, eu trabalho no hospital, eu trabalho na creche, eu trabalho no lar dos idosos, eu faço todas as tarefas. E dentro do seu lar, o que você faz? Não, lá em casa não. Lá em casa a pessoa aborrece demais, né? Não gosto de ir lá visitar minha mãe, eu não visito meu pai, meus irmãos, chatura danada. E aí a pessoa esquece de fazer a própria caridade com seus entes queridos, que é exatamente a harmonia. Caridade é isso também, a reconciliação, é tratar os seus parentes bem. Aí a pessoa se afasta do lar, que é um dos maiores objetivos da reencarnação, é exatamente esse, é a reconciliação, é ali estar junto com os entes queridos, e vai buscar e ajudar todo mundo. Temos que fazer as duas coisas. E a pessoa se afasta, esquece ali do seu maior objetivo, inclusive, que é junto aos seus entes ali, que é aqueles espíritos que reencarnaram no seio da sua família, para que você pudesse reconciliar com eles, e vai ajudar outras pessoas. Como se fosse ali para poder esconder de você mesmo, da sua própria consciência, essa sua dificuldade. Então temos sim que nos doar. É possível se doar. Se não tem condições de doar de alguma forma, doe o seu tempo, doe o seu amor, oração, olha só. Mas colocou na explanação, ninguém aqui é tão rico que não precise de nada, e ninguém é tão pobre que não possa doar nada. Doe os seus bons pensamentos para aquela pessoa, uma palavra amiga, doe o seu ombro. Nós temos dois e somos tão egoístas que não doamos nenhum. A pessoa chega, está passando por situações difíceis, está com problema de relacionamento, está com problema de saúde, problemas mil. Normalmente atachamos, ixi, já vem a reclamona, só vem falar de problema, não aguento conversar com fulano. É o famoso desmancha bolinho, está aquele bolinho de pessoas conversando, quando chega essa pessoa que só fala de coisa ruim, só fala de problema, só fala de doença, aí todo mundo, ó, vaza todo mundo, não é? Fica só um para trás, o que estava de costa, não viu a pessoa chegar. Né? A hora que ela chegou, e agora? Aí começa aquela ladainha. Gente, é uma coitada aquela pessoa. Ela precisa o quê? Desabafar. Aí deixa, fala. Depois você fala, calma, tudo vai passar, tudo se ajeita. Aí a pessoa fala assim, nossa, foi bom demais conversar com você, você não falou nada, você só deu o seu ombro. A pessoa só precisava de colocar aquilo para fora.
E a gente, egoísta, não quer ouvir os problemas dos outros. Não quer ajudar. E isso é caridade. Não gastou nada. Gastou ombrinho, ouvido. E a gente, às vezes, não tem a caridade de escutar ali a situação que aquela pessoa está passando. E a gente poderia, às vezes, ali, reconfortá-la. Ela não precisa de dinheiro. Ela não precisa de uma cesta básica. Ela precisa de um ombro amigo. Isso só nos custa o quê? Boa vontade. Nós temos uma campanha aqui, que é a campanha Lacre do Bem. Olha só. O que consiste essa campanha? Essa campanha consiste em a gente arrecadar 140 garrafas PETs dessas de refrigerante, de 2 litros, cheia de lacre de alumínio dessas latinhas de suco, de cerveja, de refrigerante. Vai juntando ali, a cada 140 garrafas a gente troca a troco de uma cadeira de rodas. E o que custa isso? Boa vontade, não é? Só você está lá tomando um suquinho, está tomando um refrigerante, tira o lacre, aquilo não te custa nada, a não ser um pouquinho da boa vontade, que é tirar o lacre e guardar. E vai juntando, traz para casa, cada um juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e nós então juntamos as 140 garrafas e trocamos a troco de uma cadeira de rodas, que vai beneficiar uma pessoa carente. Já trocamos 13 nesta casa, 13. Estamos a caminho da 14ª agora, já estamos quase concluindo. Caridade, boa vontade. Aí a pessoa está aqui numa mesa, aí está na mesa do lado, uma latinha lá. Ah, vou lá não, pegar isso não. Preguiça, estou com vergonha. Eu normalmente almoço em restaurante. Meu tempo é muito corrido. E aí eu estou no restaurante lá, a pessoa acabou de levantar, o garçom me fala, passa aqui, vem cá, vem cá. O que foi? Me dá o lacre aqui. As pessoas olham, que normalmente eu trabalho de terno e gravata, é meu trabalho, né? E acham estranho. Não, acabou pegando alumínio, por isso que é rico. Por isso que está desse jeito. Ainda pré-julga, né? Eu explico. Gente, aí eu aproveito para fazer o marketing. Sabe para que é isso aqui, gente? E eu falo da campanha. Dali a pouco está todo mundo tirando os lacrinhos lá. Vai juntando. Campanha do amor. Campanha do bem. Tem que ser disseminado. Tudo que é bom, tudo que é de amor, tudo que é do coração, tem que ser divulgado, meus queridos. Não custa nada. Só boa vontade. É assim que a gente tem que fazer. Pessoal, assumir um trabalho de voluntariado é a melhor coisa do mundo. Cansa. É uma delícia. A gente às vezes chega em casa cansado, mas é tão bom. A gente sai tão abastecido, né? Por que vocês acham que a gente vem para cá? Eu, Sérgio, né? A turma toda que trabalha aqui, ó, nós temos muitos voluntários, estamos precisando de mais o dobro, porque é muita gente necessitada, é muita gente precisando do trabalho. E a gente pode doar um pouco. A gente vem, a gente não está ganhando, financeiramente, a gente não ganha um centavo sequer. Mas de auxílio do Cristo, de tranquilidade, de equilíbrio, de força para suportar a cruz que cada um tem, nossa Senhora, pode acontecer o que for, que a gente continua com um sorriso no rosto, porque a gente entende o porquê. E a gente sabe que nós temos força. A gente não sabe de onde ela vem. Mas o trabalho voluntariado enriquece a gente demais. Porque às vezes o olhar de uma pessoa que a gente auxiliou já é o suficiente. Principalmente para a gente que já está no acolhimento aqui, né, Sérgio? Às vezes a gente passa, uma pessoa que chegou aqui chorosa, triste, depois passa uma semana, 2 semanas que está no tratamento, a gente olha a pessoa está com aquele sorriso, e aí? Estou melhorando, estou bem demais. Gente, não há nada que pague. A pessoa fala o seguinte, trabalho o dia todo, até os sábados. Como fazer o que a lição me pede? Domingo. À noite. Você não trabalha de noite, trabalha? Eu trabalho o dia inteiro. Chego em casa, é a conta, tomar um banho e vem para cá. Para mim, o dia mais triste da semana é a quarta-feira, é o dia do estudo. Porque normalmente na quinta e na sexta não tem acolhimento para me fazer, eu só vou voltar na segunda. Aí eu fico triste, porque é bom. É bom. O Sérgio até trabalha mais, coitado. O Sérgio aqui, ele é presidente de 6 instituições, além de dirigir a empresa dele.
Levanta de manhã cedinho, trabalha até 6, 6 e meia, corre para cá, sai daqui 1h da manhã, tem dia, meia-noite e meia. Legal. Sabe o que ele está ganhando com isso? Felicidade em se doar. Gente, é bom demais. Tem tempo sim. Raul Teixeira, uma vez numa palestra, falou assim, o nosso tempo, ele depende das nossas prioridades. Aquilo que tem prioridade, você arruma tempo. Com certeza arruma. Então, priorize o trabalho em prol do outro, que você vai arrumar o tempo para isso. É doação. É lógico que nós primeiros temos que cumprir com as nossas obrigações. A obrigação do lar, família, trabalho para a nossa subsistência, sobrevivência. Mas sempre sobra. Que seja 1 hora por dia, 1 hora por semana, 1 hora a cada 15 dias, ou 1 hora por mês. Mas tire. Tire, porque tempo tem. Todos nós podemos. Todos nós. Cada um que está aqui hoje tem muito a doar. Mas pode começar pelo pouco. E já é o suficiente. Interessante aqui. Essa pergunta que deve ter sido feita por uma mulher, né? Porque fala assim, por que o texto se refere só às mulheres? Os homens também não têm que doar? Tem, né? Na verdade, meus queridos, olha só, a mulher, da sua natureza, ela se doa mais mesmo. Talvez pela sua própria natureza mesmo. Mulher é mais sensível, não é? Mulher é mais emotiva, mulher é mais acolhedora. Olha só, olha, tirando as exceções, é óbvio, mas olha o tratamento de uma mãe com o filho e de um pai com o filho. Olha como que a mãe ali acolhe o filho. Eu estava ouvindo uma palestra, nosso companheiro, querido amigo Zé Amaral, outro dia, e falava sobre essas questões aqui de auxílio e de relacionamento e tudo mais, né? E ele falava assim, quer ajudar uma mãe? Ou ele falava da questão, inclusive, do sacrifício. Então, quando um filho, por exemplo, está doente, aí a pessoa passa na porta do hospital, está lá o filho doente na cama, e a mãe normalmente sentada numa cadeirinha daquelas muito dura, do lado ali. Aí a pessoa fala assim, oh, que sacrifício, né? Olha só. Mas sacrifício, na verdade, ela teria, se você tirasse aquela mãe dali, não, você vai para sua casa, você não pode ficar aqui, aí é um sacrifício para ela. Ela na casa, pensando no filho no hospital, ela está ali com um ato de amor, acolhendo aquela criança. Faz com todo carinho, ela não olha se está com dor nas costas, ela não olha se está com as pernas inchadas, se está com o pé inchado, se está doendo isso, se está com fome, se está com sede, se está com roupa sem tomar banho, não. Ela fala ali, ela pega na mãozinha do filhinho e fica ali a noite inteira. Raramente você vê o pai fazer isso. A mãe está ali, o pai está sentado na poltrona, ou então está em casa, não, qualquer coisa você me liga. Não é que ele é ruim, não. Não é que ele não gosta do filho, não. Porque é da natureza. Isso vem de milhares e milhões de anos. Desde lá daquela época, da pré-história lá, a mãe, a fêmea, né, a mulher, já dava a luz e já começava a cuidar dos filhos. E o papel do homem o que era? Proteger, lá olhar se não tem bicho que vai vir atacar, se o inimigo não vai vir, e buscar o alimento para o lar. Saía para caçar, então você vê que o raciocínio do homem ele é muito ali direto, né? O homem é muito racional, sentido inclusive de direção. A mulher não, a mulher está conversando com você aqui, se ela está aqui, ela vê tudo. O homem foca uma coisa e outra coisa. O homem não faz duas coisas ao mesmo tempo, não dá conta. Se você dá 2 tarefas para o homem lá, cuidar do menino ali e olhar o leite, o menino chora, ele não está com nada, o dele te derrama, não dá para fazer as 2 coisas não. Mulher faz 10 e conversa com a outra, telefone ainda, né? Está conversando no telefone, assistindo a novela que está passando, fazendo o almoço, olhando a máquina que está de roupa lá, o leite está fervendo, não derrama, e faz tudo e ainda está arrumando a vasilha, faz 10 coisas ao mesmo tempo, fica louco. Já viu a mulher conversando? Junta 10 ali, todas 10 falando assuntos diferentes.
ao mesmo tempo. Ela é multifuncional, né? E acolhe todo mundo. E qualquer coisa que está ali conversando 10 ao mesmo tempo, se o menino fazer, chorou, vai às 10 correndo. O homem chorou, nem escutei, né? Porque mulher é assim mesmo, mulher é sensível. E o homem é mais racional. Isso não quer dizer, é claro, porque ser da nossa natureza, que o homem não tenha, sim, que se doar. Ele tem que se envolver também. Envolver nos trabalhos de casa, ajudando ali. Porque isso também é caridade. Fica coitada da mulher lá, fazendo tudo, e o homem não faz nada. Tirando as exceções, que eu conheço alguns, que fazem até mais às vezes que a mulher, mas são exceções. Na maioria das vezes está lá o homem lá, sentado na frente da televisão, controle remoto, né? Assistiu o jornal. Bate só a mão da barriga, estou com fome, já está pronta a janta. E a mulher lá está arrumando isso, arrumando o menino, arrumando uma madeira para o menino e tudo, arrumando as coisas todas. Isso é falta de caridade também. Então a caridade começa dentro do lar. Você ajudando ali a tomar conta dos entes queridos. E depois juntos, de mão dada, vamos ajudar aqueles que necessitam. Não é chegar lá e falar assim, você vai no centro hoje, mulher? Reza para nós, viu? Precisando que o bicho está pegando. Aí vem a esposa. Chega aqui, reza, traz água. Que é um monte de garrafinha de água. Essa é para o meu marido, essa aqui é para o meu filho, essa aqui é para o meu pai, essa aqui não sei o que, essa é para o meu tio. E sai levando aqui igualzinho Copasa. Levando aqui um monte de garrafa de água frutificada para cada um. Mas o marido vem não. Quando muito vem e deixa na porta. Ó, acabar, você me liga. Está errado. Tem que participar. Dá força. Não é só um, não. Não é só um que tem que correr atrás, não. Os dois têm que correr atrás. Os dois têm que estar ali dando as mãos. É assim que funciona. Senão não é relacionamento, não é. Então, meus queridos, o homem, ele tem que aproveitar essa oportunidade. E vou dizer mais para vocês. Quem já tem um pouco mais de conhecimento da doutrina espírita, que estuda as obras básicas principalmente, sabe que espírito não tem sexo. Nós estamos reencarnados neste corpo, não é? Na próxima reencarnação, viremos, de acordo com a nossa necessidade, num corpo feminino ou masculino. Então, os machão aí, que eu não lavo roupa, eu não arrumo cozinha, que eu não passo pano, vai vir numa próxima casado com um carrasco, né? E vai andar piadinho. Não é muito macho? Isso não é maldade de Deus, não, viu, meus queridos? É lapidação do espírito. Ele vai vir depois como mulher, sim, para poder dar valor ao sexo feminino. E vamos alternando, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o que nós precisamos de aprender. Então a caridade, como nós falamos naquela pergunta anterior, começa dentro do nosso lar. Com os nossos entes queridos, com os nossos familiares. Caridade de uns para com os outros. E depois juntos inclusive com os filhos. Olha só como que é importante, meus amigos. Os filhos. Que exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos. Quando nós então, com o nosso estilo, talvez o homem, eu estou dizendo aqui, machista, ou a mulher feminista, ao extremo, tudo que é ao extremo é prejudicial. E aí fica o homem lá, não, eu não fecho nada, homem não chora, homem não faz nada, homem não pega um copo d'água na geladeira. Tem que ser servido tudo para mim. Que exemplo que está dando para os seus filhos? E outra coisa, não faço nada, não ajudo esse povo, não faço caridade, não faço nada. Não me preocupo com o ser humano. Que exemplo que você está dando para os seus filhos? Então a caridade começa também dentro do lar, através do exemplo aos nossos filhos, que são nossos pupilos. Estamos pais daquelas crianças, somos tutores, eles estão nossos filhos, eles não são nossos filhos. Nós estamos pais, estamos mães nesta reencarnação. E há uma responsabilidade muito grande, uma obrigação muito grande de nós darmos o exemplo e o ensinamento moral e cristão para os nossos filhos. Já nos ensina o Evangelho. E vamos agora chegar, inclusive, nós estamos no capítulo 13, é o próximo capítulo, capítulo 14.
Honrai vosso pai, honrai vossa mãe. Olha só, não por coincidência, mas daqui a algumas semanas estaremos aqui estudando o próximo capítulo, 14, honrai vosso pai, honrai vossa mãe. Aí o pessoal assim, vê lá, honrai vosso pai, honrai vossa mãe. Aí fala para os meninos assim, ó, viu? Você tem que honrar seu pai e honrar sua mãe. Mas não lê o capítulo não. Mas lá no capítulo está lá, que é a nossa obrigação. A palavra é pesada, mas é essa mesmo. De ensinar ali, mostrar o caminho reto ao nosso filho. Se ele vai ou não vai seguir é uma outra história, mas você tem que fazer a sua parte. Isso também é caridade. A caridade começa dentro do nosso lar, através do nosso exemplo, como nos ensina Paulo, o apóstolo. Paulo fala assim, as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Nós somos espelhos. As crianças, tudo que você está fazendo, você acha que o menino hoje é bobo? O menino está de olho na gente. Você faz uma coisinha, o menino fala assim, então tá, é assim. Vou contar um caso para vocês aqui, que aconteceu comigo há um tempo atrás, nesse último minuto. Eu acho que é importante para vocês verem como que é a responsabilidade nossa enquanto pais, de dar o exemplo para os nossos filhos. Eu estava num supermercado um tempo atrás, e tinha uma criança pequena, e com o pai, acredito que era o pai, estava lá fazendo compras, e o pai então foi lá naquele negócio lá de freezer, e tirou uma cerveja, abriu, começou a beber, dentro do supermercado. Obviamente ele ia pagar quando ele saísse do caixa, é claro. E aí o menino vendo aquilo, ele foi comprando, eu estava lá fazendo as compras, de repente o menino foi lá e pegou um pacotinho de biscoito, e abriu, e começou a comer também. Aquele pai pegou aquele moleque, e deu-lhe um safanão na orelha, que o menino caiu para lá com biscoito esparramado. Você não pode comer nada aqui dentro do supermercado. Não, você não sabe que não pode comer nada aqui dentro, sem passar no caixa? Eu falei, mas o senhor está bebendo. E ganhou outro tapa. Eu fiquei doidinho, nossa senhora, né? Não é da minha conta, o que eu faço? Eles saíram para lá, mas eu fiquei louco naquela situação. Olha, então, eu posso, mas você não pode? Então, olha o exemplo aí também. Eu lembrei desse caso aqui, para que a gente possa nos conscientizar da nossa responsabilidade enquanto tutores. Então, começamos também a praticar a caridade, porque através do nosso exemplo, aqueles rebentos que estão sob a nossa tutela, vão seguir os nossos exemplos. Então, meu pai faz caridade, minha mãe faz caridade, eles se preocupam com a humanidade, eles se preocupam com aqueles nossos irmãos sofredores. E aí ele vai seguir o seu exemplo, e com certeza será uma pessoa de bem. Nosso tempo já se finalizou. Eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, aos nossos amigos internautas também, desejar a todos um excelente retorno aos seus lares e que Jesus possa abençoar a cada um de vocês. Muita paz, meus amigos.